Boa noite. O Persona de hoje tem o prazer de receber o vice-reitor da UFV, professor Fernando Baeta. Natural de Cristiano Ottoni, ele tem 51 anos, é engenheiro agrônomo pela UFV, com mestrado também pela UFV e doutorado pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Foi chefe do Departamento de Engenharia Agrícola, onde é professor, e foi diretor do Centro de Ciências Agrárias no período de 95 a 98. Em 2000, foi eleito vice-reitor da UFV com o professor Evaldo Vilela e, desde então, tem marcado a administração por um diferencial dos outros vices. O professor Baeta fala pouco em público, não gosta muito de promoção pessoal, mas conquistou a fama de ser um vice-reitor eficiente, bravo e de ser o dono do cofre da UFV. Boa noite, professor Baeta. Boa noite, É um prazer receber o senhor aqui no programa. O prazer é todo meu, desde já agradeço pela oportunidade. Nós vamos começar então pelo último ponto da sua apresentação. O senhor ser o dono da chave do cofre da UFV. É uma função difícil em que a razão tem que se sobrepor à sensibilidade? Bastante difícil, Leia. Quando nós integramos a equipe do professor Evaldo, você sabe que nesse processo administrativo, formar uma equipe, se você pensar numa equipe de futebol, você monta um time de futebol e o time precisa ganhar. E aí cada jogador tem que ter a sua função, tá certo? Pelo perfil da equipe inicial, coube a mim cuidar dessa parte, tá certo? Do dinheiro, porque os outros praticamente tinham outros perfis, né? E diga-se de passagem que eu nunca gostei de cuidar de dinheiro dos outros, tá certo? Isso é uma tarefa que eu considero muito difícil. Daí para frente, o que foi feito é cuidar dos recursos da universidade como se os recursos fossem meus recursos próprios, numa análise do que seria importante para a instituição e para que ela pudesse cumprir o seu papel que a sociedade espera dela, né? Mas, num primeiro momento, quando a casa, se você pega a casa está organizada, desorganizada, digamos assim, você precisa criar alguns critérios e regras que facilite o dia a dia da instituição, tá certo? E foi esse o trabalho, então, que passou a ser desenvolvido desde então, quando me foi passada a incumbência de ordenador de despesa. Para confessar para você, quando o professor Evaldo fez a portaria de ordenador de despesa, eu ainda não tinha noção exata do que representava isso. E depois eu fui ver mais adiante que tem uma responsabilidade muito grande, tudo hoje está vinculado ao CPF dos administradores, você tem uma lei de responsabilidade fiscal, você tem um orçamento para gerenciar, tá certo? E ele deve ser gerenciado da melhor forma possível, e priorizando o gasto do dinheiro, comprando e gastando esse dinheiro exatamente onde precisa gastar. E aí precisava, então, envolver toda a comunidade nesse processo, e nós tivemos que fazer uma mudança que foi bastante grande com relação ao que até então acontecia, porque até então nós tínhamos todas as solicitações direcionadas para a reitoria, e alguém da área administrativa selecionava e dizia o que comprar e não comprar. E nós mudamos esse jogo, onde você estabelecia, então, uma cota para cada setor da universidade em função de um histórico já existente, e o próprio setor passou a definir como gastar esse dinheiro e em que gastar esse dinheiro. Isso foi a descentralização? Foi a descentralização. Diga-se de passagem que grande parte da dificuldade do processo que nós vivemos tem muito a ver com a nossa cultura e a nossa maneira de ser. Porque até então, se você verificar o histórico da universidade, o professor demanda, vai para o chefe de departamento, ele encaminha para o diretor de centro encaminha para o pró-reitor e chega no reitor. Então, tudo espera-se que o reitor é que vai decidir. Agora, essa decisão ela fica muito complicada para o gestor máximo da instituição. Eu acho que esse não é o papel do gestor máximo da instituição. É o departamento que precisa saber, dentro de uma lógica de funcionamento do seu trabalho, onde aplicar esse dinheiro, tá certo? Da primeira maneira. E aí nós tivemos algumas armadilhas dentro do próprio sistema e que às vezes nos colocou em algum momento como se fôssemos os vilões da história ao estar fazendo isso, porque de uma certa forma os chefes nunca tiveram que preocupar em definir prioridades. E eles aí precisaram passar a acostumar a fazer isso. Eles simplesmente iam repassando a demanda. Repassando a demanda para frente, tá certo? E aí o critério de dizer não e sim, porque o processo de administração, ele acaba sendo isso, o que pode, o que não pode, onde que nós vamos gastar, né?
E tem até uma fase interessante aí que o pessoal fala, às vezes, que o professor Baeta é a pessoa que fala não. Mas eu não gostaria que a coisa fosse colocada dessa forma. Eu gostaria que fosse colocado da forma do seguinte: o professor Baeta é aquela pessoa que, quando um projeto é institucional e está acordado, ele cumpre. Prometeu, cumpre. Eu acho que nós temos que quebrar essa ideia de que você sai prometendo as coisas, prometendo, e você acaba não cumprindo, porque você desorganiza o sistema operacional da instituição e as próprias credibilidades, tá certo? Mas a descentralização orçamentária, ela foi uma decisão, assim, bastante corajosa politicamente, porque tira muito o poder do reitor e do vice-reitor. Porque antes era assim e o reitor dizia, eu dou ou eu não dou, às vezes com critérios até políticos em função disso. Agora, com essa descentralização, isso passou a ser muito do chefe de departamento, Sim. que é mais administrador também, do diretor de centro, Sim. que passa a ser também, mas isso tirou muito o poder, assim, isso era inviável há pouco tempo atrás. Foi uma decisão administrativa? Foi uma decisão nossa, porque veja bem, desde que nós nos colocamos à disposição da comunidade para estarmos administrando a universidade nesse período, àquela época a gente já teria dito também que não seríamos candidatos nesse pleito, tá certo? E foi também uma decisão corajosa, por entender que isso seria bom para a universidade. Agora, veja bem o seguinte, a força da universidade, ela não está no poder do reitor de fazer, no meu entendimento, essa politicagem com A ou B, daquele que for mais próximo, daquele do amigo chegar próximo à reitoria e conseguir isso ou aquilo. As ações precisam ser institucionais, tá certo? A força da universidade está na capacidade geral da instituição, exatamente de somar esforços, cada um ao seu modo, tá certo? Os docentes buscando projetos, administrando esses projetos, os vários chefes administrando o seu setor da melhor forma possível, os diretores de centro, que também são cargos eletivos, cada um deles cuidando do seu centro de ciências da melhor forma possível, tá certo? E ajudando nesse processo para chegar lá na frente. Caso contrário, nós teríamos que fazer uma administração simplesmente pensando em ser candidato daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, e isso, no meu entendimento, é a maneira mais errada que teria de conduzir um processo desse. Mas isso mudou muito a cultura que existia na universidade há 75 anos, então, naquela época. O senhor sofreu muita pressão em função disso? E eu te diria o seguinte, num determinado momento, foi até fácil trabalhar essa questão. Num segundo momento, nós passamos por um determinado período onde algumas lideranças da universidade entenderam que poderiam gritar mais alto e, com isso, tirar vantagem disso para ele mesmo e para o seu grupo. Esse foi o pior momento. Porque, veja bem, Leia, quando você discute uma regra na comunidade, todos entendem essa regra. Quando você tem um critério, tem o primeiro impacto, mas daí para frente você tem uma harmonia institucional, porque esse é um pacto de cavalheiros que você tem para fazer o processo administrativo. A coisa começa a ficar ruim quando algumas pessoas começam a entender que influência particular é que vai definir se vai para A ou se vai para B. Quer dizer, então nós procuramos fugir disso. Quer dizer, em algum momento também, talvez até você teria alguma pergunta nesse sentido, foi-se comentado assim, o professor Baeta é uma pessoa que não é política. Não, eu sou político. As minhas ações e a minha maneira de agir politicamente é que é diferente, talvez, de outras conotações de ações políticas de outros, tá certo? E hoje o senhor avalia que isso deu certo, essa sua conduta, essa mudança, essa descentralização? Foi uma coisa boa para a universidade? Olha, eu te digo o seguinte, veja bem, a nossa dificuldade hoje, quando nós saímos e participamos de algumas reuniões fora de Viçosa, é que todo mundo apresenta uma série de dívidas, as universidades estão endividadas, devendo contas de luz, de água, tá certo? E nós estamos com as nossas contas rigorosamente em dia, estamos fazendo investimentos importantíssimos para a universidade, que há muito tempo não se fazia, tá certo? Preparando a universidade já, inclusive, para esses novos tempos. Estamos implantando 10 cursos novos, 6 dos quais já foram avaliados, todos eles para a situação que nós temos com o coeficiente máximo, tá certo? E eu acredito isso exatamente a esse novo comportamento.
Porque, veja bem, a nossa instituição, nós temos que pensar na nossa instituição assim, olha, por que ela existe? Por que a sociedade brasileira vai bancar uma Universidade Federal de Viçosa? O que ela espera da Universidade Federal de Viçosa? Porque às vezes nós ficamos analisando a questão como uma pessoa de dentro da Universidade Federal de Viçosa que tem um interesse X, Y, Z, tá certo? De querer comandar aqui ou ter influência ali, mas você perde o mote institucional. Nós temos hoje uma universidade que o custo aluno, por exemplo, médio, pelo critério que foi criado para avaliar outras instituições, é de R$8.000 por aluno por mês. E a sociedade está de olho nesse valor. Olha, a sociedade está aportando esse recurso à Universidade Federal de Viçosa e espera que a Universidade Federal de Viçosa dê um retorno. Uhum. Se você comparar esse recurso, por exemplo, com o custo até de boas universidades, mas que sejam particulares, você vê que isso aí tem uma diferença muito grande nesse patamar. E para você fazer a diferença, você tem que fazer essa diferença no processo administrativo e de gestão interna. Então, uma gestão interna de recursos e uma gestão interna de pessoal, ela é fundamental para que a instituição dê de retorno para a sociedade aquilo que a sociedade espera. Senão não sobrevive. Senão não sobrevive. E o que nós temos visto, lamentavelmente, é que às vezes o pessoal esquece disso. Nós temos um compromisso, tá certo? E eu tenho procurado me pautar nisso, tá certo? Dentro desse contexto, em termos de, ao final do nosso mandato, tá certo? Em função daquilo que a comunidade, inclusive, nos colocou como responsabilidade, fazer esse trabalho. Se não fosse a descentralização administrativa, se esses critérios institucionais não fossem considerados, hoje seria muito difícil administrar tantos cursos novos com um orçamento quase que o mesmo de 4, 5 anos atrás. Seria impossível. Além de você ter uma total desorganização e todo mundo chorando um para um lado e para o outro, achando que o outro ganhou um pedaço maior, o outro menor e assim por diante. Seria impossível. Isso hoje é um exemplo que a universidade dá para as outras universidades? Eu acredito que sim. É algo que nós temos para mostrar, tá certo? Onde nós temos uma gestão. A descentralização orçamentária, ela garante que o ordenador de despesa, quando chegar no final do ano, ele tem total controle sobre a situação, tá certo? Mesmo porque tem uma lei de responsabilidade fiscal que você não pode gastar mais. E que nem todo mundo leva muito a sério também. Exatamente. E aí, veja bem, nesse critério, Leia, veja bem, tem coisas assim que eu costumo diferenciar para o pessoal, que tem aquele negócio de você ser eficiente e de você ser eficaz. Pela grande demanda que nós temos hoje em todos os segmentos, nós precisamos não só sermos eficientes, mas sermos eficazes. Uhum. E que eu costumo de traduzir o seguinte: ser eficaz é fazer bem feito o que precisa ser feito. Então, às vezes você está preocupado, por exemplo, com alguma coisa dentro da estrutura, mas você nem questionou se a estrutura precisaria daquela alguma coisa que trouxe um custo adicional para a estrutura. Você está entendendo? Para a própria universidade. E ser o vice-reitor, você tem que pensar na universidade olhando de cima, né? Professor, nós vamos continuar essa conversa, então, no próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouco, um instante só.